Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, eu só gostaria de dar aqui um breve esclarecimento. Eu sei que os nossos vídeos, quando eu gravo aqui dentro de casa, eles não têm uma qualidade de som tão boa quanto os vídeos que eu gravo no carro. Obviamente, no carro, por conta do isolamento acústico dos vidros, há uma captação sonora melhor, então eu consigo gravar com uma captação de áudio bem superior a essa que eu estou gravando aqui nesse momento. Só que no carro a iluminação ela não é tão boa quanto é agora, quanto eu estou tendo agora, porque aqui eu consigo fazer um controle com a lâmpada aqui atrás, então eu tenho uma iluminação um pouco mais controlada dentro de casa. Então eu fico jogando com esses dois lados, mas fiquem tranquilos com relação ao som, porque agora com os pagamentos que o Google está fazendo, eu vou conseguir adquirir um microfone. Eu já estou avaliando qual é o melhor microfone para que eu possa adquirir. Preciso saber se ele cabe aqui no meu celular. O meu celular é um Motorola, eu não sei qual que é o modelo dele. Mas enfim, eu não sou... Quando eu comprei eu não estava fazendo os vídeos, então o momento era outro. Mas eu já estou buscando um microfone aqui para o celular. Caso vocês também tenham alguma sugestão, coloque aqui nos comentários para que eu possa ir estudando, para ver se até mais ou menos ali por volta de novembro eu já tenha um microfone mais adequado para que eu possa melhorar as gravações ainda mais aqui do nosso canal. Aos pouquinhos a gente vai fazendo algumas alterações, já consegui comprar um tripé, comprei um lapela para as lives, vamos fazer lives e também mudei as thumbnails no canal quando nós atingimos a marca dos 20 mil inscritos. Então aos pouquinhos a gente vai utilizando os recursos que vão caindo do YouTube para comprar e melhorar o canal. Mas falando sobre o vídeo de hoje, essa reflexão um pouco mais longa. Hoje de manhã eu fiz um comentário falando sobre a eleição da Argentina. O Alberto Fernandes venceu, ele é um candidato à oposição, venceu Maurício Macri, o candidato da situação, em primeiro turno. Na Argentina, a votação não é igual no Brasil, então você não precisa ter 50% dos votos, basta ter ali 45% dos votos que você já consegue ser eleito em primeiro turno, que foi isso que aconteceu com o Alberto Fernandes. E essa foi uma eleição que, particularmente para mim, foi muito interessante de acompanhar, porque lá atrás, em 2015, quando o Maurício Macri venceu as eleições na Argentina, eu tinha um professor, ainda tem, ele não é mais um professor há um certo tempo, mas é um professor da universidade onde eu estudei. E ele é bastante de direita e ficou comemorando a época que a Argentina ela estava abandonando o bolivarianismo, abandonando o lulopetismo, enfim, mas falando que agora a Argentina iria mudar, que o Macri iria abrir economicamente a Argentina, que seria uma mudança econômica, uma revolução econômica na Argentina e que a Argentina seria um país que iria prosperar, um exemplo para o Brasil. 4 anos após a eleição, nós vimos toda a situação que a Argentina e o buraco que a Argentina se enfiou. Na verdade, não foi um buraco que a Argentina se enfiou, A Argentina já estava nesse buraco há muito tempo. E hoje, antes de gravar esse vídeo, eu tentei dar uma verificada para ver se esse meu professor havia colocado alguma postagem no Facebook dele. E ele colocou parabenizando, contemporizando e disse que se ele pudesse dar o conselho, na verdade ele falou que ele estava dando um conselho para deixar que os dois ministros da economia discutissem os rumos econômicos de Brasil e Argentina, mas principalmente da Argentina. Ou seja, o que ele quer é que a Argentina continue no buraco, continue tocando os mesmos projetos que já deram errado uma vez. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo tendo ensino superior, parecem que não estão entendendo os rumos que o mundo está levando, principalmente a nossa sociedade e também no neoliberalismo. E o Carluxo, no Twitter dele, também comentou algo do tipo, para evitar que a derrota do Maurício Macri para a oposição na Argentina acabasse refletindo no Bolsonaro, o Carluxo disse que o que fez o Macri perder as eleições foi o fato dele ter ficado em cima do muro, ele não ter ido nem para um lado nem para o outro. Mas também o Carluxo está errado. O que fez o Maurício Macri ter fracassado, ter perdido as eleições, foi justamente o projeto econômico e também social que foi adotado por ele. Um projeto totalmente neoliberal que acabou culminando com a sua derrota. E essa derrota do Maurício Macri, talvez não ia falar, não tanto a vitória da oposição, mas a derrota do Maurício Macri foi muito bom para a nossa sociedade como um todo, principalmente para a Argentina, para a população argentina, mas também para a América do Sul e também para o Brasil. Porque essa talvez não tenha sido uma derrota propriamente do Macri,
mas sim uma derrota do neoliberalismo. Muitas pessoas votaram contra Maurício Macri e não a favor da oposição, não a favor do Alberto Fernandes. E isso é um ponto muito, mas muito interessante que nós precisamos analisar. Porque o que acontece? Nós temos uma onda vermelha, podemos dizer assim, ali no meio do século, da década passada, aqui na América do Sul. E aí nós tivemos algumas crises ali no começo da década de 2010, que culminou com as eleições de políticos de direita e também de representantes, presidentes de direita, no caso da Argentina, Maurício Macri, e aqui no Brasil, Jair Bolsonaro, a saída de Dilma e a entrada de Temer. Quando a população argentina vota em Maurício Macri, elege Maurício Macri, havia uma esperança de que ele poderia retirar a Argentina da crise, colocando novos rumos. Mas não foi isso que ocorreu. E aí o que a população faz? A população ela vota novamente no candidato da oposição, vota novamente em Cristina Kirchner, porque ela é a vice-presidente do Alberto Fernandes. E aí que está a grande situação que nós precisamos começar a discutir. E por que a derrota do Maurício Macri foi boa? A derrota do Macri foi boa pelo seguinte: a esquerda veio, não conseguiu conter o neoliberalismo e colocou a Argentina na crise. E aqui também o Brasil. A população votou em um partido de direita que também falhou, que também fracassou, e agora vota num partido de esquerda, ou com tendências à esquerda. Mas a grande questão é a seguinte: se o Alberto Fernandes continuar como o meu antigo professor quer, continuar com as mesmas questões econômicas, com as mesmas pautas, com a mesma agenda econômica, ele vai fracassar de novo. Porque nós não podemos mais ficar discutindo um governo de direita e esquerda, nós precisamos começar a discutir o neoliberalismo em si. Porque o exemplo da Argentina é muito claro: um governo de esquerda deu errado, um governo de direita também deu errado, porque o grande problema é o mundo neoliberal, é o neoliberalismo. E nós precisamos começar a discutir questões de como lidar com o neoliberalismo, porque o neoliberalismo hoje ele é absoluto, ele é hegemônico, e se nós não conseguimos pensar ou colocar um novo modelo econômico no lugar, nós precisamos pensar em meios e formas de lidar com o neoliberalismo. Então por isso que foi boa a derrota do Macri, porque olha, a esquerda já tentou e deu errado, a direita tentou e também deu errado. Será que o problema é a direita ou a esquerda, ou o problema é a forma como nós estamos abordando o neoliberalismo? E aí que está a grande chave. Porque a população ela pode ficar esperta, ela pode começar a acordar, pode começar a refletir melhor a respeito do neoliberalismo. Poxa, nós já tentamos a direita, nós tentamos a esquerda, tentamos a direita, mas qual que é o problema? E aí sim começarmos a refletir mais a respeito desse assunto. Porque o neoliberalismo ele começa a vir um pouco mais forte lá na década de 90, aí ele começa a se acentuar, e agora que nós começamos a ter uma percepção real do que está ocorrendo. A tecnologia ela teve um salto muito grande nesses últimos anos, principalmente nos anos 2000. Se nós pensarmos que até 2009, 2010 era impensável estar fazendo isso com o meu celular, os celulares evoluíram muito e a tecnologia também. E essa evolução tecnológica acaba reduzindo postos de trabalho, obviamente criando novos, mas acaba retirando postos de trabalho, melhorando a tecnologia, informatizando, e gradativamente as pessoas elas começaram a sair das fábricas, porque as fábricas hoje elas já são completamente automatizadas. Você tem uma redução nos postos de trabalho, você tem uma dificuldade maior para emprego, você tem uma instabilidade maior, isso só do âmbito econômico. Fora que do lado do âmbito social nós também estamos instáveis. Vivemos na pós-modernidade, vivemos o mundo da modernidade líquida, onde o nosso destino somos nós que fazemos. Não está mais relacionado com o nosso local de nascimento. O que eu vou fazer da minha vida depende somente de mim e não mais do ofício da minha família. Eu agora sou filho de engenheiro, sou filho de médico, sou filho de advogado, eu não necessariamente preciso ser médico, engenheiro, advogado. Diferente da Idade Média, onde se eu nasci servo, vou morrer servo. Se eu nasci nobre, vou morrer nobre. Agora o destino é do próprio indivíduo. E isso causa uma angústia muito grande, isso causa uma insegurança muito grande. Então eu tenho uma insegurança particular, eu tenho uma insegurança da sociedade e eu também tenho uma insegurança econômica. Porque onde eu vou trabalhar? Como essa empresa vai continuar existindo? Eu vou ter um filho, eu vou ter 50 anos, meu filho vai ter 10, 15, eu vou precisar pagar, vou ter custos com ele, mas eu vou continuar tendo esse mesmo emprego que eu estou tendo hoje? Então tudo isso causa uma insegurança, causa uma indefinição muito grande para a nossa sociedade. E isso tudo, é óbvio, é fruto também do neoliberalismo, do mundo pós-moderno e também do neoliberalismo. Os dois eles estão juntos.
Então é importante que a gente comece a discutir o neoliberalismo, discutir formas de abordarmos o neoliberalismo, discutir formas de não brecarmos, mas criarmos mecanismos, criarmos estruturas de segurança para que a nossa população ela possa começar a viver no neoliberalismo de um modo menos traumático, de um modo menos sofrido, até que eventualmente um novo sistema acabe substituindo o capitalismo, o neoliberalismo e também o capitalismo, porque isso vai ocorrer. Pode ser que não ocorra daqui 100, 200, 1000 anos, mas um dia isso vai ocorrer. O Império Romano demorou quantos anos para cair? Demorou 1000 anos. O capitalismo ele tem quantos anos? 500, 600 anos? Então, vamos com calma que um dia, obviamente, o capitalismo ele vai acabar desaparecendo. Mas até lá nós precisamos refletir, nós precisamos começar a discutir com nossos políticos, trazendo reflexões de como nós podemos, como sociedade, influenciar os nossos governantes para trazer mecanismos para acentuar, para amenizar os impactos do neoliberalismo na nossa sociedade. Então, por isso, mais uma vez, por isso que essa derrota do Macri ela foi muito boa. Não tanto por conta da entrada de um governo de esquerda, porque eu não sei se o Alberto Fernandes ele vai tomar medidas de fato à esquerda, medidas que vai controlar o neoliberalismo, ou se ele vai continuar com as medidas do Macri. Mas foi uma derrota interessante porque mostra, a esquerda tentou e não deu certo, a direita tentou e não deu certo, talvez não seja uma questão de partido, seja uma questão da forma como esses partidos estão abordando a questão do neoliberalismo. E não caia, né, não tente confundir aquilo que eu estou dizendo agora com o discurso de Tabata Amaral e Bolsonaro de antipartido. Não confunda as coisas. O que eu estou querendo discutir é o seguinte: eu não quero discutir nesse momento os partidos, eu quero discutir o problema do neoliberalismo. E aí sim, se o neoliberalismo é o problema, vamos começar a discutir as formas como a esquerda vai abordar o neoliberalismo, como a direita vai abordar o neoliberalismo. E assim nós podemos discutir qual é o melhor método de abordar o neoliberalismo. E aí sim a gente começa a politizar, a gente começa a refletir, e por isso que é muito importante o seu comentário, também por isso que é importante o seu compartilhamento. Precisamos trazer mais pessoas para essa nossa corrente. Precisamos politizar, precisamos conversar para que mais pessoas possam ter essa noção do neoliberalismo, possam ter dos impactos desse estilo de produção, desse estilo econômico que influencia a nossa sociedade muito, que influencia a nossa sociedade nos dias de hoje. E muitas pessoas não têm essa conscientização, não têm essa consciência, então por isso que nós precisamos discutir mais profundamente esse assunto com mais pessoas. Então conversem com seus amigos, expliquem essa situação da Argentina para eles. Olha, um governo de esquerda não deu certo, um governo de direita também não deu certo, agora vai voltar para um governo de direita, vai voltar para um suposto governo de esquerda, e assim, vai dar certo? Talvez dê errado também, porque o que precisa ser enfrentado é o neoliberalismo. Se você gostou, considere se inscrever no canal e me siga no Twitter, @profleoficial.